Graça e paz, meus irmãos. Amém. Molhar a garganta um pouco primeiro. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje. Eu costumo dizer que não existe coincidências nesse nosso mundo, existe Deuscidência. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. E se Ele quis que você estivesse aqui é porque tem uma mensagem para o seu coração hoje. Então eu peço que você nesse momento só feche seu olho agora. Baixe sua cabeça. Eu quero orar junto com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como é bom estar com o Senhor. Como é bom estar diante do Senhor. O Senhor está aqui diante de nós. E nesse momento, Senhor Deus, te pedimos, fala ao nosso coração. Fala, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que nós saiamos hoje aqui, Senhor Deus, com algo do Senhor, com a mensagem, com a fé fortalecida, Senhor Deus, firmado, na certeza, Senhor Deus, daquilo que a gente quer. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele possa reviver tudo que for falado aqui, tudo que o Senhor falar aos nossos corações hoje, durante essa semana. Que eu sei, Senhor Deus, que precisaremos, porque vivemos, Senhor Deus, uma época e um mundo, Senhor Deus, em que Ele é inimigo do Senhor, e que por vezes, Senhor Deus, somos colocados à prova, Senhor Deus, em nossa fé, em nossa certeza, naquilo que a gente acredita. Pai, que hoje possa servir, Senhor Deus, para que a gente possa, mais uma vez, tomar uma posição e, Senhor Deus, ser fiel e leal àquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, através da Tua Santa Palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Caros irmãos, vivemos de fato, como eu acabei de orar, em um mundo, em um tempo complicado na questão liberdade religiosa. Meus irmãos, aqui no Brasil nem tanto. Falo nem tanto porque ainda tem. Mas em alguns países do mundo, pessoas têm dado a vida em prol do Evangelho. Lugares onde a própria família, quando a pessoa se converte, ela apedreja, expulsa de casa, joga ao léu, denuncia as autoridades. A gente vive num tempo em que países em que são completamente proibidos e fechados ao Evangelho. E nossos queridos irmãos, que são chamados por Deus para pregar essa mensagem de Evangelho, nesses países têm sofrido. E toda vez que eu vou orar por eles, e pelos missionários que eu adoto, eu digo: Senhor, livra-os do mal. Mas, Senhor, se não for possível, dá a firmeza na fé, para que eles não possam negar ao Senhor. Eu oro por firmeza porque, às vezes, ele sabe o que vai enfrentar. A própria Bíblia diz que todos os dias somos entregues como ovelhas aos lobos. Todo missionário que entende o campo, ele sabe os riscos que poderá sobrevir sobre ele. Então o que eu posso orar, o que você pode orar, é para que eles possam ter a firmeza de não negar o Senhor Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante da tortura, para que eles possam permanecer firmes. Agora, em algum grau, nós também participamos de alguma perseguição, não velada como é em alguns países, mas sim. Alguns meses atrás, por exemplo, eu me espantei, porque eu não pensei que aqui, tão próximo da gente, esse sentimento averso ao Evangelho era tão forte. Mas alguns meses atrás, viralizou um vídeo lá do Rio Mar, em que as pessoas cantavam um louvor, porque Ele vive. E quando um começou a cantar aqui, o outro começou a cantar lá, e aquele negócio maravilhoso, e alguém filmando, olhava assim para cima, e todo mundo cantando porque Ele vive. Foi lindo. Só que eu me deparei nas redes sociais com pessoas que não gostaram nem um pouco disso.
e que falaram que isso aí é uma violação de um direito. Ou seja, no espaço público, em que nos é garantido através de uma Constituição a livre manifestação de fé, pessoas estavam dizendo que aquilo era um absurdo, que não deveria ocorrer, que deveria ser proibido. Pessoas marcando o Ministério Público na postagem, marcando políticos na postagem, para que essas pessoas de alguma forma pudessem parar ou barrar essa onda. Interessante, não é? E eu só postava, e eu só respondia: quando tiver, me chame por esse rolê que eu quero. Quando for, avisa com antecedência que eu quero estar lá cantando também. Então, meu irmão, de alguma forma, em algum nível, a gente é confrontado em nossa fé. A gente é confrontado a, ver o quão firme é. Fato é que isso não é novidade nenhuma. Fato é que desde os tempos antigos, profetas, eles se enfrentaram a aversões, a adversidade, e pessoas querendo confrontar a sua fé, a sua posição. E é justamente isso que eu queria conversar hoje. É sobre uma palavra de ânimo, para que você, assim como eu, possa permanecer firme, não arredando o pé, não importa o que aconteça, para que você possa ser leal e fiel àquilo que tem lhe ensinado através da palavra, aquilo que tem lhe ensinado através da Santa Escritura. Uma outra coisa que eu me espantei foi pessoas escandalizadas por alguém dizer que a salvação só há em Cristo Jesus. E eu fiquei assim, como assim? Parece que as pessoas não entendem o que é o cristianismo. A Bíblia diz, Cristo fala na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos vai falar: não existe nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. Nós cremos num Deus único, somos monoteístas, cremos em um Deus que é triuno e que através de Cristo há salvação e em nenhum outro há salvação. Só que esse discurso que eu acabei de falar aqui, meu irmão, é escândalo para alguns. Querem proibir esse tipo de discurso, querem calar a voz do Evangelho em Cristo Jesus. Aí você faz: Cleferson, que absurdo, talvez eu não tenha essa percepção. De fato eu também não tinha, até me deparar com pessoas e organizações no Brasil que militam contra isso. Então quer dizer que existe uma cultura, um movimento contra a liberdade cristã. Mas o que eu venho falar hoje é para que você possa não ter medo, não temer, mas ser firme e fiel naquilo que você já tem aprendido através da Santa Escritura de Deus. E a gente de fato precisa resistir a essa cultura mundana que nos cerca. Mas enquanto a gente busca manter a nossa integridade naquilo que a gente acredita e nos nossos valores descritos aqui pela palavra de Deus, que ela é que nos ensina. A gente vive em um mundo que constantemente tenta moldar segundo os seus padrões, mas como filhos de Deus, somos chamados a ser luz em um mundo em trevas, luz em meio à escuridão. Escuridão essa que às vezes nos circulam, estão ao nosso redor. Quando eu falo desse versículo, certamente você lembrou do texto de Romanos 12:2, que vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Então vamos abrir ele aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2.
O apóstolo Paulo, ele exorta o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem muito poderosa, muito edificante, que se não tiver marcado na sua Bíblia, eu aconselho que você a marque. Ela nos lembra a importância de manter em mente, manter uma mente renovada pela palavra de Deus, resistindo às pressões daquilo que nos cerca, da cultura que muitas vezes se opõe aos princípios de Deus, que se opõe. Quando somos transformados internamente, nossa influência no mundo ao redor se torna evidente e duradoura. Isso aqui é um chamado à resistência. É dizer assim: não vos amoldeis a este mundo, mas o que você precisa é viver uma vida tão intensa no Senhor, que ao redor eles serão tão impactados, que a sua vida, o modo como você vive, levará outros a glorificar a Deus. Esse contexto aqui que Paulo escreve na Epístola de Romanos é uma explanação abrangente a respeito das verdades fundamentais do Evangelho. Nesse contexto, nesse capítulo 12, ele muda o foco de doutrina para a aplicação prática da fé, e ele está dizendo justamente a respeito de exortar as pessoas à oposição que o circula. Interessante é porque, como não existe uma perseguição velada, uma proibição, por exemplo, do governo para com a religião, a gente acaba, relaxando e afrouxando. E às vezes a perseguição vem através do secularismo, através da cultura mundana entrando no seu jeito de viver, no estilo de vida do mundo. E às vezes isso tem contaminado o seio da igreja, e ensinamentos como a hipergraça, como, que o Senhor perdoou você na cruz de uma vez por todas, então não precisa pedir mais perdão pelos seus pecados. Uma graça barata, às vezes é vendida por conta de influência dessa cultura do mundo. Fato é que a Bíblia vai falar que quem é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então, a preocupação com o mundo, com as coisas do mundo, que o Átala falou aqui logo no começo, no primeiro texto dele, vai muito disso. Às vezes você não tem sido guiado e não tem firmado a sua fé, e aquilo que tem levado você e a sua vida são as preocupações do mundo, são as preocupações, corriqueiras do seu dia a dia, que minam a sua fé, que minam a sua devocional, que minam o seu momento a sós com Deus. E às vezes você está muito ocupado com tantas coisas, e você não sabe que tantas coisas são essas, mas acaba você não tendo tempo mais para Deus. Essa cultura do mundo também é uma forma alertada aqui em Paulo, e dizer assim: para pensar, não se amolda ao que está ao seu redor. Você e eu, nós não podemos nos guiar pelos sentimentos, pelo que está ao nosso redor. A gente precisa se guiar pelo que a gente crê, pelo que a palavra do Senhor diz, porque aquele que se guia pelo que acredita, ele é justo, porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pelo que ele acredita, pela fé dele, por aquilo que vai mover o coração. O justo viverá pela fé. Então você e eu devemos pegar esse texto e buscar compreender um pouco mais. Vamos esmiuçar, obrigado. Vamos esmiuçar um pouco mais esse texto.
E ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Aqui Paulo está advertindo os cristãos contra a conformidade de valores e padrões e filosofias do mundo, que estão em oposição aos princípios divinos. Não significa que devemos ser isolados, preste atenção, mas sim que nossa identidade e comportamento não deve se moldar aos valores passageiros desse mundo, valores efêmeros, valores em que é o aqui e agora, é o que não passa daqui, é o que é o prazer momentâneo. Isso é uma luta tão grande, meu irmão, porque o que a gente quer é um prazer instantâneo, a gente quer um fast food da fé. A gente quer orar aqui ao Senhor e amanhã, ou talvez na mesma hora, ser abençoado já. Essa cultura do rápido e fácil tem minado a sua fé. Quinta-feira, nas nossas células, a gente viu um pouco a respeito disso. A gente falou a respeito dessa cultura do rápido, tem minado os sentimentos de perseverança que se movem sobre a nossa vida, que precisam se mover. Recordem comigo o texto, lá em Lucas, de uma viúva, que ela estava diante de um juiz, e ela estava aperreando o juiz, para julgar a causa dela, e ela aperreava tanto o juiz, que o juiz disse, olha, eu vou julgar logo a causa dela, para ela parar de me aperrear. E esse sentimento de insistência, esse sentimento de perseverança, esse sentimento de eu vou continuar, porque tudo na Bíblia nos evoca a continuar, é cresçamos e prossigamos, é orar sem cessar, tudo na Bíblia nos exorta a continuar, independente das lutas, independente das situações. Então essa vida rápida e fácil que a gente vive hoje, sabe, as notícias, talvez essa seja a geração mais informada e com menos conteúdo até então, porque é muita informação, mas não existe filtro para saber aquilo que se pode aplicar na sua vida. Então, de tão rápido, a gente pensa que com Deus é a mesma forma. A gente acaba pensando que Deus é o nosso servo, que a gente tem que pedir e Ele me dá. E se Ele não der, eu fico bravo, eu começo a, jogar pedra para o céu, blasfemar, murmurar. Meu irmão e minha irmã, você é convidado por Jesus Cristo a permanecer. A Bíblia fala que, lá em Mateus, que aquele que permanecer no final ganhará uma coroa da vida. Você precisa permanecer. Então, quando ele fala justamente em não se moldar a esse mundo, ele está dizendo assim, olha, você precisa ser firme. Sabe por que a gente não é firme? Porque firmeza vai dizer a respeito de alicerce, é ou não é? Se lembra no final do capítulo 7 de Mateus, dos dois alicerces, a casa que é construída na areia e a casa construída na rocha? Aquele que permanece firme é aquele que tem alicerces. Se você anda muito titubeante na sua fé, vacilante naquilo que você acredita, ou então você não sabe o que fazer diante das situações, é um convite agora a você a se lançar aos pés de Cristo e buscar por alicerces, buscar por raízes, para que você possa ser enraizado na palavra do Senhor, e não importa o mundo que circula você não vai ser transformado por ele. O seu testemunho, de permanecer em pé e tomar posição no reino de Deus, vai fazer com que muitos possam olhar para você e glorificar a Deus. Em seguida ele fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui é muito interessante. Paulo apresenta uma alternativa à conformidade com o mundo. E essa alternativa é a transformação. Transformação. Isso significa que o crente, ele é transformado. Se o crente não for transformado, ele não vai conseguir resistir a essa cultura do mundo. Ele vai ser influenciado. E essa mudança de transformação significa que você tem que ser diferente daí do mundo. Você precisa ser diferente, meu irmão.
Você precisa ter valores diferentes. Você precisa ter posicionamentos diferentes, crenças diferentes. Você tem que ter estilo de vida diferente. A transformação é uma das evidências do novo convertido. Alguma coisa é transformada. Não existe conversão sem transformação. Não existe. Mas ele pode até alegar as pessoas, mas eu já não fumo, eu já não bebo, não importa. Algum nível de transformação você vai ter que passar. Porque você passou da morte para a vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma novidade de vida se instalou em você, algo mudou. E você precisa ser transformado. E Paulo aqui, ele diz assim, com relação a essa sociedade que tenta impor a você sua cultura, seus valores, você precisa transformar-vos pela renovação da sua mente. Você precisa ser transformado. Essa transformação, ela não ocorre apenas externamente, mas começa com a renovação interna da mente. Tem uma palavra aqui grega nesse texto, que é até a célula do nosso irmão Emerson, né? Metanoia, transformação. Alguns escritos vão falar em metamorfoses, que sugere uma mudança radical. Essa palavra metamorfoses, ela é muito evidenciada como se fosse uma largata que vira borboleta. Uma largata que, em determinado momento, ela vê o período da vida dela que está chegando no momento certo, ela começa a se enclausurar. E depois ela se transforma em uma borboleta. Essa metamorfose é a metamorfose que precisa acontecer com você e comigo, para que a gente possa permanecer firme. É preciso mudar. Sabe por quê? Eu estou falando aqui para crente também, porque às vezes você deixa Cristo mudar muita coisa, mas às vezes você aguarda, sabe, no porão da sua mente, algo que não deixa Cristo transformar. Existe uma ilustração de Augusto Cury muito interessante, que ele fala assim, se a sua mente fosse um corredor, certamente existiria um corredor escuro, onde estão expostas as pinturas mais terríveis do seu ser. Aquilo que você internaliza não conta para ninguém, mas você tem vergonha de tudo aquilo. Chegou a hora de você abrir esse corredor para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa transformar até isso, transformar a sua vida por completo, daquilo que você esconde, porque o mundo, ele não brinca. Se ele encontrar uma brecha em você, Satanás vai, com força, ele quer destruir, ele quer arrasar com você. Sabe por quê? Porque ele quer fazer isso? Porque ele quer ser o opositor do plano de Deus, de salvação do mundo. Então o que ele puder fazer, ele vai fazer. Agora você precisa não deixar nada na mão de Satanás. É preciso você confiar no Senhor Jesus Cristo e entregar as suas limitações a Ele, para que a gente possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aqui a renovação da mente, ela não é um fim em si mesmo. O objetivo é discernir, experimentar essa vontade de Deus. Ele fala isso a respeito de experimentar uma vontade que não é dita a vontade aí do mundo. Eles não conhecem, eles não sabem, meus irmãos, eles não experimentaram. A Bíblia diz que existem coisas espirituais que só se discernem espiritualmente, então eles nunca vão saber. E é por isso que, para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso uma transformação. É preciso que você deixe tudo na mão do Senhor. Isso implica em transformar a mente e nos permitir tomar decisões aliado com a vontade divina, resultados com a vida satisfatória em conformidade com os planos de Deus. Como cristãos, somos chamados a rejeitar a conformidade com os valores passageiros desse mundo, optando por transformar a mente por meio da renovação espiritual que o Senhor nos entrega. Essa renovação nos capacita a discernir a vontade perfeita de Deus e a viver de acordo com ela.
levando uma vida plena de conformidade com os princípios e valores de Deus. Esse texto nos evoca isso. Existe um livro na Bíblia, quando a gente fala de não amoldar a cultura desse mundo, que ele é o exemplo maior talvez, que é o livro de Daniel. Daniel foi levado com os seus amigos cativos naquele lugar hostil, no qual ele, foi levado como escravo, e ali foi colocado diante dele várias opções, só que não foi colocado diante dele a opção de não tomar, comer ou fazer. Partiu dele. Daniel olhou a situação e fez: eu vou sugerir algo diferente. Às vezes a gente quer jogar e tomar decisões de acordo com um plano que é colocado na nossa frente, só que existem decisões que você precisa tomar que pode dar caminhos diferentes, amém? A cultura do mundo vai nos oferecer vários caminhos e nenhum deles vai levar a Deus. É balela isso que toda religião dá em Deus. Não é. O que a Bíblia nos diz é que Jesus Cristo leva a Deus. E é por isso que a gente se guia. Você precisa ter firmeza no que você acredita. E é nisso que acreditamos. É nisso que cremos. E ali colocado diante de Daniel tantos caminhos, ele fez: não, eu tenho um caminho diferente. E ali ele sugeriu não se contaminar, e você sabe bem a história. Sabe o que é interessante? O jeito que Babilônia faz é um jeito sorrateiro, um jeito sutil de apagar a cultura do reino na vida de Daniel e seus amigos. Ele pega você e coloca você como um escravo trabalhando em pedreira, em trabalhos forçados. Ele pega eles e coloca servindo o rei. Você pega eles Babilônia pega ele, os amigos de Daniel, e coloca ele para comer a comida do rei. E ali ele troca o nome. E ali ele dá um outro nome. E se Daniel e seus amigos não se atentassem, não fossem fiéis à palavra de Deus, eles seriam rodeados pela cultura do mundo. Porque era muito fácil, era tudo do bom e do melhor. Significa que uma das artimanhas de Satanás para ludibriar você e levar você para um caminho mundano é os prazeres da vida. É os prazeres da vida. É o sexo barato. É a bebida desenfreada, é o prazer momentâneo. Notem que o mundo só oferece prazeres efêmeros, que não sai daqui desse mundo. Mas Daniel, ele disse: eu me guio por algo diferente. Você e eu nos guiamos por algo diferente. Daniel e seus amigos um dos grandes exemplos, inspirador. Alguém que permaneceu íntegro em meio a uma cultura contrária àquilo que ele acreditava. No livro de Daniel a gente vê como ele e seus amigos se recusaram a se contaminar com os alimentos do rei, adorando falsos deuses. Eles mantiveram sua devoção inclusive diante da morte certa. O resultado foi que Deus os honrou, dando-lhe sabedoria e favor diante das autoridades. Você já orou por sabedoria para lidar com esse mundão? Abra aí sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu acho que toda pregação minha tem um versículo do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. A maioria das minhas pregações são tudo devocionais mesmo, então cai como uma luva. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Olha o texto, isso é para você, viu? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire.
mas no velador, e alumia todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vós sois a luz do mundo. Jesus utiliza essa metáfora aqui que é brilhante. Cristo fala assim, vocês são a luz desse mundo. A luz, ela torna visível o que está em trevas. Ela torna claro aquilo que estava escondido. Ela traz conhecimento e sabedoria na situação que antes era trevas. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo, descrevendo o papel que eu e você tem nesse mundo. A luz simboliza a verdade, o conhecimento e a influência positiva que nós temos que oferecer a esse mundo. Ao chamar todo mundo, nós aqui de luz do mundo, Jesus enfatiza a responsabilidade de iluminar as trevas da ignorância do pecado deles. Vós sois a luz do mundo. Não existe nada que se fique oculto ou em trevas diante da luz. Esse é o seu papel e é o meu papel. Nós devemos ser como candeeiros que ilumina, fogo que derrete as geleiras espirituais aí fora. Você precisa ser a luz. E ela diz assim, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. E aqui ele chama a responsabilidade de assumir uma posição. Jesus compara a visibilidade dos discípulos à visibilidade de uma cidade que está em um monte. Assim como a cidade nesse local, ela não pode ser escondida. A sua influência como cristão não pode ser oculta aí no mundo. É por isso que ainda hoje eu fico estarrecido com crentes 007. Crentes 007. O cara é crente há tantos anos, só que ninguém sabe. Ele é um agente secreto do reino. É como se ele fosse assim, eu vou ficar espreitando aqui, influência zero. A Bíblia diz algo muito interessante. Além de ser luz do mundo, a Bíblia chama a gente de sal da terra. E nesse trecho, ele diz assim, se o sal não servir para salgar, ele é jogado fora e pisado pelos homens. Meu irmão, se você é crente, você está no meio e você não consegue manter a sua influência cristã sadia e positiva, os homens serão os primeiros a apontar para você, ridicularizar você, porque o texto diz que se você não servir para salgar, os homens pisarão você, e eles serão os primeiros a dizer, olha o exemplo que o crente está dando, olha, e é crente, o mau testemunho, o testemunho. A Bíblia não brinca quando ela diz isso. Se você não for crente de verdade, será pisado pelos homens. É o que a Bíblia diz. Então ele diz assim, você não pode esconder a sua influência como discípulo. Não deve ser mantido em segredo. Você não pode ser um agente secreto do reino. Na verdade, você é um embaixador. Sabe o que o embaixador faz? Você representa. Onde você chega, você sabe que ele é um embaixador daquele país, daquele reino. Isso é você, um embaixador do reino de Deus, e não um agente secreto. Não se esconde, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Jesus ilustra aqui o ponto anterior de não se esconder. Ele diz assim, olha, como uma luz, ela tem que iluminar, ela tem que exercer a sua influência. Você não pode se conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você é crente, você é uma influência positiva nesse mundo. Você foi aquele que Deus escolheu para ser testemunha dele. E você é aquele que Deus escolheu para espalhar a mensagem dele. Nem a anjos foi colocado essa mensagem. Foi a mim e a você. Foi a mim e a você. Então nós somos servos do Deus vivo, servos testemunhas dele.
Você é aquele que testemunha tanto aqui, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. É isso que ele está falando. E ele diz assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que você faz e assim glorifiquem a Deus. Deus será glorificado através do seu jeito de viver. As pessoas olharão para você e darão glórias a Deus pelo seu jeito, pelas suas boas obras, pela sua disposição em amar. Essa passagem nos ensina que, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz no mundo, iluminando com nossas ações, palavras e testemunho a escuridão e as trevas do mundo. Devemos viver de tal maneira que a influência positiva que exercemos leve a outros a glorificar a Deus. Você e eu devemos viver dessa forma. Caros irmãos, resistir à cultura mundana e à cultura do mundo não significa se isolar do mundo, mas sim ser seletivos em nossas escolhas e decisões. O mundo está aí, e o grande alerta para nós é: nem tudo, meu irmão, convém a você. Nem tudo convém a você. Então você, por vezes, será questionado a tomar decisões, e não se deixe levar pela situação. Nem tudo convém a você como crente, nem tudo convém a mim. O discernimento que vem através da relação com o Senhor e do Espírito Santo vai dizer isso. Significa que buscar discernimento através da oração e do estudo da palavra vai fazer você ser um crente mais posicional diante do mundo. Agora, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, qualquer doutrina vai levar você, qualquer vã doutrina vai levar você, porque, convenhamos, aquele que não sabe qual caminho e seguir, todo caminho é caminho para ele. Mas o problema é que nem todo caminho vai dar na venda, como diz o popular. E é por isso que hoje é um convite a você se manter fiel a Deus, mesmo que aí fora possam dizer outra coisa, mesmo que porventura alguma lei seja aprovada nesse Brasil, é para que você possa permanecer firme, tomando como exemplo nossos irmãos missionários, que diante da morte certa, eles decidem permanecer firmes e fiéis. Você precisa transformar a sua realidade, a realidade que lhe cerca. Você vai transformar isso, sendo transformado pelo Senhor. E aí sendo uma influência positiva no mundo, sendo luz nesse mundo. Em conclusão, meu irmão, lembre que como crentes somos chamados a resistir à cultura, enquanto mantemos firmes nossas crenças e valores cristãos. Devemos buscar a transformação interior através da renovação da nossa mente pela palavra de Deus, assim como Daniel fez, assim como seus amigos fez, e sermos luz no mundo, para poder impactar positivamente aqueles que estão ao nosso redor, inspirando outros a glorificar a Deus. Quando a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus, ele está falando que se você não for santo, as pessoas não conseguirão ver Deus através de você. Chamado cristão, o estilo de vida cristão, é um estilo de vida que todo dia você vai matando um pouco a si mesmo, tomando sua cruz e seguindo a Cristo. Todo dia, meu irmão, como diz aquela canção do Thales, todo dia o pecado vem e chama. Todo dia você vai ter que lutar. Está acabando o dia hoje, já está de noite, vai acabar a batalha de hoje. Mas quando você acordar amanhã, você já deve acordar com sangue no olho, como diz a história, né? Para enfrentar mais um dia. Matar mais um leão. Matar mais um leão. Meu irmão e minha irmã, queria que você ficasse de pé.
Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. A Bíblia fala algo interessante: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, ele vai inevitavelmente se sujar mais. Meu irmão e minha irmã, você precisa permanecer fiel a Deus. Você precisa ter conhecimento do alto, princípios divinos, regendo a sua vida. Queria que você fechasse seu olho agora. Eu quero orar junto com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entendemos, Senhor Deus, que os dias são maus. Entendemos, Pai, que essa cultura do mundo, ela é contrária e inimiga à Tua vontade e aos Teus princípios. Nesse momento, Senhor Deus, a todo crente que aqui está, Senhor, a todo crente que aqui está, eu peço um revestimento de proteção, Senhor Deus, contra as armadilhas de Satanás que quer colocar o mundo dentro de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos uma proteção do alto, uma defesa, Senhor Deus, contra as artimanhas do inimigo, que todo o plano de Satanás caia por terra, que todo o intento de Satanás, Senhor Deus, seja derrubado, Senhor, que ele não consiga nada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se há algo, Senhor Deus, que porventura não pedimos perdão, que está na mão de Satanás, ele está ávido, doido para usar contra nós, Senhor Deus, nos arrependemos agora. Meu irmão, ore se arrependendo dos seus pecados não confessados. Se você não confessou alguma coisa, confesse agora, porque você não pode deixar nada na mão de Satanás, nada na mão dele. Pai, confessamos agora o nosso pecado. Não queremos, Senhor Deus, que Satanás use nada, Senhor Deus, para requerer a nossa vida. Senhor Deus, através do Teu perdão, Senhor, através da redenção que o Senhor nos deu, destronamos, Senhor Deus, a Satanás com seus planos malignos, porque o Senhor nos perdoou, que o Senhor está sobre nós, que a Tua graça está sobre nós, e todo o intento de Satanás está desfeito em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, rogamos por firmeza, queremos ter uma fé inabalável, queremos ter uma fé, Senhor Deus, que não vacila, não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa, Senhor Deus, o que eu sinto, não importa o que eu vejo, o que importa é o que eu creio. O justo viverá pela fé, e nós vivemos pela fé, Senhor, na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual morreu por nós, o qual é nosso Salvador. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Senhor nesse lugar. Glorificamos o Teu nome, damos graças ao Senhor, damos graças a Ti, Jesus. O Senhor merece, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado seja, exaltado seja, nome bom, nome sobre todo nome, nome pelo qual damos graça e nos ajoelhamos.